Vamos então hoje falar de uma ferramenta fundamental para a vida, especialmente a vida amorosa, mas em tudo na vida. Nós vamos falar sobre a transparência, a luz, como Deus trabalha com a luz, como Deus trabalha com a verdade e com a transparência, não é? Quando há transparência na vida, você pode usá-la para fazer, no mínimo, isso aqui. Você pode construir ou reconstruir a confiança, tão importante no relacionamento. Você pode começar um relacionamento corretamente, quer dizer, já começar certo, com a verdade, com a transparência. Não começar errado e a pessoa começa a descobrir coisas ao longo do caminho que você não falou no início. Começar corretamente e com base sólida. Não tem que ficar voltando atrás para reconstruir. E você pode alcançar a transformação pessoal mais rapidamente. Ou seja, quanto mais transparente você for com você mesmo, sobre a sua real situação, sobre a sua real condição, e com Deus, então mais rápido você poderá alcançar a sua transformação pessoal. Muitos demoram a mudar de vida, mudar a sua condição para uma melhor, porque a pessoa não é sincera com ela mesma. Ela não é sincera com Deus, não é sincera com ela mesma, ela não é sincera com a gente. E fica tentando mostrar uma aparência. Quer dizer, quando a pessoa não é transparente, então ela fica usando cortinas de fumaça, ela fica tentando administrar a verdade, que é dura, que é difícil, que é feia, ela fica tentando embelezar, maquiar a verdade para minimizá-la, a situação, o quadro difícil que é. Então ela demora mais a ter resultado. Porque Deus só pode trabalhar com a verdade, Deus só pode trabalhar com a sinceridade. Aliás, não é só Deus, qualquer um de nós só podemos trabalhar com a verdade. A pior verdade é melhor do que a mais bela mentira. Porque a pior verdade, você sabe o que você está lidando, você sabe o que é. Muitas pessoas não conseguem reconstruir um casamento após uma traição, uma quebra de confiança, não é porque é impossível, porque é difícil. É porque a pessoa que errou não é completamente transparente após o que errou. E aí a pessoa que sofreu a quebra de confiança fica sempre perguntando: será que agora está falando a verdade? Será que agora é para valer? Porque sempre tem uma coisa nova. Então a dificuldade não é um problema que aconteceu, a dificuldade é que a pessoa não é sincera, ela não é verdadeira. Então com a mentira não dá para trabalhar, nem Deus consegue trabalhar com a mentira. Deus precisa que a pessoa seja sincera, verdadeira. É interessante que lá no Apocalipse, falando da cidade santa, diz que diante do trono de Deus havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ainda diz: e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, lá no céu, Deus usa a transparência, a luz. Não há trevas, não há sombra, não é preciso nem sol lá no céu. Porque a própria luz de Deus vai iluminar tudo. E haverá uma transparência em tudo. Quer dizer, Deus está associado à transparência, assim como o diabo está associado às trevas, à escuridão, à sombra, fazer as coisas no escuro. O diabo está associado à mentira, ele é o pai da mentira. Ele está associado às meias verdades, ele é mestre em pegar uma verdade e torcê-la, misturá-la com a mentira e jogar para as pessoas acreditarem. O diabo está associado a tudo isso. Mas Deus é luz, transparência, Deus
é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você tem que, se quiser construir um relacionamento sólido ou reconstruir, você tem que trilhar esse caminho da verdade, onde está a transparência. Sem ela, é impossível você vencer. A transparência, ela traz uma segurança para você, porque você sabe para onde você está indo, você consegue enxergar o que está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa, né, está num relacionamento e a pessoa ela não é transparente com você. Ela dá algumas informações, mas outras não. Aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Por que ela não está me dando todas as informações? O que ela está escondendo? E às vezes a pessoa não está nem escondendo nada, ela simplesmente não acha necessário ser transparente. Ela gosta de ser uma pessoa reservada, ela não gosta de falar muito, ela não gosta de se expor muito. Mas quando você é uma pessoa muito reservada, tudo bem, aí fora você pode ser reservado no trabalho, né, na escola, na faculdade, tudo bem. Mas em casa, com o seu cônjuge, aquela pessoa ali decidiu compartilhar a vida com você por o resto da vida. Então, essa pessoa não é uma outra pessoa qualquer, no mundo que não precisa saber de tudo. Ela é a sua parceira, o seu parceiro de vida. Então, tudo que acontece com você vai acontecer com ela, porque ela está com você junto. Então, no casamento, no relacionamento, você tem que ser transparente. Porque se não há transparência, há uma insegurança da parte da outra pessoa que pensa assim: por que não está mostrando? O que está escondendo? Por que não fala? Então, você quer reconstruir a confiança no casamento, você tem que ser uma pessoa transparente para essa pessoa, então, começar a sentir: não, eu sei o que está acontecendo. Eu sei como que está. Por exemplo, por que você fez aquilo? Não sei. Não está sendo transparente. A falta de transparência traz insegurança no casamento. E também para os solteiros. Hoje, o grande problema dos solteiros não é falta de solteiros, não é? Tem mais solteiros do que casados hoje, no Brasil, estatisticamente. O problema é o que está por trás do solteiro. Às vezes a pessoa diz que é solteira e não é. Então, o grande problema do solteiro é o que está ali por trás. No passado, quando as pessoas eram mais unidas em família, comunidade, todo mundo conhecia todo mundo, né? Você que tem uma idade um pouco mais avançada, você provavelmente deve ter crescido num lugar onde você conhecia todo mundo da rua, né? Sua família vinha visitar, você tinha muitas amizades, pessoas próximas. Hoje, você pode morar anos num prédio e nunca falar com o vizinho. Não é verdade? Você não sabe quem é a pessoa, porque as grandes cidades trouxeram esse fator, a quebra das famílias, as pessoas buscando dinheiro, deixaram a família em segundo plano. Então, no passado, era mais fácil você conhecer, porque você já tinha crescido com aquela pessoa, ou então conhecia alguém que cresceu com aquela pessoa e podia te dar toda a capivara dela, né, numa conversa. Hoje você tem que ter alguns encontros e olhe lá, você não consegue conhecer a pessoa tão rapidamente. E aí você às vezes tem uma boa conversa com a pessoa, aí decide: deixa eu ver a rede social dela. Aí vai na rede social, aí tem uma coisa lá estranha. Aí tem que trazer aquela, porque a rede social também, né, tá confundindo mais as pessoas, porque uma hora você pensa assim, as pessoas estão, o que elas estão fazendo ali? Elas estão mostrando o que elas gostariam que as pessoas vissem nelas, mas não quer dizer que é a verdade, não quer dizer que ela está sendo transparente ali, né? Então é muito difícil para o solteiro hoje. A gente vê que há essa desconfiança, porque a cultura hoje, por causa das redes sociais até, é de mostrar uma coisa
que você não é. Por isso você, solteiro inteligente da terapia do amor, você já tem que ter essa política dentro de você. Você vai conversar com alguém, claro, da mesma fé, de preferência um solteiro também, que está aprendendo o amor inteligente como você já tem que ter a política da transparência. Não quer dizer que no primeiro encontro você já vai chegar falando, olha, eu já tive hemorroida, né? Não precisa logo se chocar. Mas você entende o que eu quero dizer, não entende? Você tem que ser transparente com as coisas que realmente importam. E quanto mais transparência, melhor. Por quê? Porque você também não quer, não é só a pessoa que precisa da sua transparência, mas você também não quer depois ter que começar a se explicar. Ah, esqueci de te falar. Ih, não é que eu esqueci de te falar que eu tenho um filho? Já está casado, 6 meses. Aí eu esqueci de falar que tem um filho, eu vou visitar meu filho. Que filho? Não te falei. Você não quer ter uma situação em que a outra pessoa vai ficar decepcionada com você, porque você não falou uma coisa tão importante. Às vezes não é importante para você, mas para outra pessoa é. Então, essa política da transparência é importantíssima, até porque se você, especialmente você que está com Deus, com Jesus, e você tem aí, todos nós temos um passado, todo mundo tem um passado, mas você está em Jesus, você é nova criatura. Se você é nova criatura de verdade, então você vai falar do passado, mas não é mais essa pessoa, você não é mais essa pessoa, mas você, a pessoa que está te avaliando para um casamento, tem direito de saber o que ela vai assinar e entrar, confiar a vida dela para sempre. Então, a sua política tem que ser transparente e também exigir transparência. Porque no casamento, e já começando no namoro você é como se fosse um quadro em branco e você está começando a pintar um quadro, né? Você está começando a tentar enxergar quem é essa pessoa. Então, aos poucos, ela vai colocando as pecinhas do quebra-cabeça, tal, vai pintando, vai ajudando você a visualizar quem é essa pessoa. No casamento, você já tem que ter esse quadro formado. No dia do casamento, você tem que ter esse quadro formado. E manter esse quadro assim. Então, quando a gente está com Deus, a gente vem para a luz. Olha só o que Jesus falou sobre isso. Olha que interessante. Está escrito assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quer dizer, quem faz o mal gosta das trevas e odeia a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem vive na verdade não tem nada a esconder, vem para a luz. Ele fala ainda assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E que isso quer dizer? Que por mais que você esconda de alguém, você não está escondendo de Deus. Então, a mesma política que a gente tem que ter com Deus, ou seja, eu não posso viver pensando assim, eu vou fazer uma coisa aqui, Deus não vai ver. Não tem como. Deus sabe todas as coisas, por isso eu tenho que andar na luz. Porque um dia eu vou prestar contas, está aqui escrito. As coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Quer dizer, você vai ter que tratar com Deus cedo ou tarde, ou você vai ter que fazer uma oração e você vai ter que tratar com Deus. Ou quando você morrer, se você não orar a sua vida inteira, não se consertar a vida inteira, quando você morrer, você vai ter que tratar com Ele. Então é melhor você já viver uma vida limpa, na luz, agora. Porque se você vive em paz com Deus, você automaticamente vai ter paz, transparência com as pessoas ao seu redor. Então, quando você pratica isso dentro do seu casamento, acabam as mentiras, as meias-verdades, as omissões. Ah, eu esqueci convenientemente, eu esqueci de te falar, né? Omitiu convenientemente.
Acabam essas omissões bobas, acabam os enganos e todo tipo de mentira, seja qual for o outro nome que é dado para ela. Acaba porque você adota esse espírito de verdade e transparência. Porque é muito melhor você lidar com a verdade, com a transparência, porque você não tem que ficar lembrando do que você falou. Você não tem que ficar lembrando da história que você contou, refazendo os seus passos, apagando os rastros, nada disso. Então você tem o quê? Você tem paz, tem segurança, tem estabilidade no seu relacionamento. O que você fala, a tua esposa sabe que é aquilo mesmo, teu sim é sim, teu não é não, como Jesus disse, e vice-versa. Então, aí você pode construir. A base é sólida. Isso aqui já estando resolvido, você não precisa ficar voltando atrás e falar, mas peraí, você não tinha me falado isso? Mas peraí, o que é isso que você está fazendo? De novo, vocês não têm que ficar voltando atrás. Tem casal que sempre fica voltando. Eles não avançam porque nunca resolvem os problemas que ficaram pendentes. Nunca resolve. Por que nunca resolve? Porque não há verdade, não há transparência. Para concluir, olha só, esse texto que serve para os casais que estão doentes por causa da mentira, por causa da traição, erros cometidos que ainda não foram confessados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Sareis, para que vocês sejam sarados, curados. Então, você talvez está com um casamento doente, porque você não foi transparente ainda com o teu cônjuge, não foi sincero, aí está carregando essa culpa, está carregando essa omissão, está ocultando, né, alguma coisa, e isso fica ali como uma comida estragada no estômago do seu casamento, sempre trazendo enjoo entre vocês. Então, eu sei que nem todos estão preparados para ter uma conversa honesta, verdadeira, transparente, hoje, agora. Talvez você está chegando aqui hoje e você traiu tua mulher, você traiu teu marido, e você não tem, teu marido não tem estrutura para ouvir isso hoje. Não tem. Tua mulher não tem estrutura para ouvir isso hoje de você. Mas você tem que começar a orar sobre isso. Você tem que começar a pedir a Deus força, coragem, sincero arrependimento, dia, hora e lugar para você ter essa conversa com teu cônjuge. Porque quando você tiver a coragem para trazer isso para fora, colocar tudo a pratos limpos, o seu casamento vai ser sarado. E você vai ser sarado em primeiro lugar, porque essa culpa vai sair de dentro de você. Carregar culpa é você carregar peso desnecessário, seja sobre traição ou qualquer outra coisa, porque nunca a sua consciência vai te deixar em paz. Nunca. Você pode esquecer, sabe, distrair e tal, não pensa sempre, todo dia, mas de vez em quando aquilo volta, porque aquilo não foi resolvido. Então é preciso logo chegar e falar, Senhor, é isso aqui, eu fiz isso e acabou. Confessar diante de Deus e diante de quem de direito. Quem eu errei, quem eu trapaceei, quem eu magoei, quem eu defraudei. Então, limpe o seu coração sobre isso. Ah, bispo, eu tenho medo das consequências. Aí você tem que perguntar, o que você crê mais? Você crê mais na palavra de Deus, na promessa de Deus? Confessai os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ou você crê no seu medo? Você tem que decidir em quem você crê mais. Então, decida, tenha coragem de viver pela verdade, sempre. Adote isso como política para a sua vida. A partir de hoje, se você já não vivia assim, passe a viver assim, a partir de hoje. Tenha coragem. E ainda que você tenha vivido uma vida inteira de mentiras, confesse, abandone, mude e daqui para frente faça diferente. Deus dá a oportunidade para você mudar.